Mais uma TV Capricho começando! E hoje eu, Júlia Machado, da Galera Capricho, vou ensinar aqui no Julia Tips pra vocês um olho super legal pra ir pra uma festa. Eu acho que vocês vão adorar, porque é um olho que dá pra você em qualquer ocasião, assim, à noite ele fica super bonito. A primeira coisa que você precisa fazer pro seu olho durar a noite inteira é aplicar um primer. Eu acho que eu já falei sobre isso no olho preto, que foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no programa. Que é aquele primer que você, ou pode ser aquele primer líquido, um primer mais cremoso, enfim, vai do seu gosto. Eu vou aplicar um que ele é bem pastoso, que eu amo esse tipo de primer, na pálpebra inteira. Então, com o dedo mesmo, só aplicando. Pra você começar o olho, você precisa, esse tipo de olho que eu vou fazer, que é mais um esfumado, você precisa ter uma cor de transição. Varia muito de pessoa, tem gente que usa uma cor de transição, sei lá, rosa, amarela, enfim. Ou até para um marrom um pouquinho mais terra, assim, mas hoje eu vou usar uma cor de transição laranja pra vocês verem que não é aquela coisa, assim, se você usar, nossa, maquiagem laranja, não vai ficar laranja, ele só vai dar um degradê mais bonito. Então vai ser esse tom aqui que eu vou usar, que ele é bem laranja, pode assustar, mas confia, não vai ser aquela coisa tipo wow. Ele vai dar só uma transição. E aí você aplica só na área do côncavo aqui, pra ele dar uma continuidade na cor. Ele é bem pouco que você vai aplicar, não precisa aplicar tanto. Fazendo esse movimento. Tem que lembrar que é um pincel que não tem nenhum resíduo de outra sombra, porque, por exemplo, se tiver um pouco de sombra preta aqui, ferrou, não vai ficar uma cor de transição legal. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele já dá uma diferença de transição. A segunda cor que eu vou usar é uma cor um pouquinho mais escura, que foi aquela cor que eu falei que pode ser como uma cor de transição, que é um marrom mais terra, assim. E você vai aplicar acima desse laranja. Vocês estão vendo que é mais ou menos uma cor, assim, dando uma continuidade a cada uma. Não estou aplicando, por exemplo, um laranja agora e depois vou aplicar um verde. É sempre uma continuidade para dar um esfumado, assim, legal. Então, mesma coisa, aplicar aqui e fazer esse movimento de ir e voltar. É bom, sempre quando você estiver fazendo esse movimento, você trazer um pouquinho do pincel pra cá, porque aí você segue o desenho da sua pálpebra direitinho do seu olho, pra ficar uma coisa mais bonita, mais harmônica, porque, por exemplo, se eu trazer essa sombra pra cá, não vai ficar uma continuidade legal. Então sempre ter essa noção aqui de acabar onde acaba a sua sobrancelha. Ó, como eu falei, a gente vai sempre voltando pra cor de transição, então eu vou voltar pra laranja. Tem que ter paciência pra fazer um olho esfumado assim, mas eu vou fazer rapidinho pra vocês verem aqui, ó, que mesmo colocando em cima, dá ainda mais uma continuidade. Que é isso que a gente quer para um esfumado legal. Que eu acho que a regra, basicamente, para um olho esfumado é você não ver aonde acaba. É você ver meio que uma continuidade mesmo. Agora a gente vai para a área da pálpebra, então eu vou aplicar essa cor aqui, que é bem escura. E é esse tom que eu vou querer usar para a pálpebra. Então eu tô usando mais meio que um tom pro vinho, mais pro rosado, pra vocês verem como ficou uma maquiagem legal. E é só aplicar direitinho. É bom você usar um pincel que ele seja um pouquinho mais fininho do que os outros de esfumar. E aí você aplica nessa área da pálpebra aqui. Eu não tô esfumando, eu tô aplicando, depois a gente esfuma. E a gente não vai esfumar com um pincel novo, a gente vai esfumar com o mesmo pincel que a gente usou pra fazer as cores de transição. Agora a gente vai utilizar um marrom, que ele também é um pouquinho mais quente. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Aplicar um pouquinho e fazer aquele famoso V que a gente conhece na hora de fazer um esfumado. Então, começa aqui, faz esse V. Mesma coisa aqui, aqui. E aí a gente esfuma. Bom, agora eu vou usar a cor mais escura. Vai ser este vinho aqui que eu vou usar. E com o pincel de esfumar, canto externo do olho, a gente coloca o pincel e movimentos circulares pra dentro aqui. Aí a gente vem novamente com a cor que eu falei, a laranja, que foi a que a gente começou, e fazer o movimento mais uma vez em cima da cor mais escura que a gente utilizou pra fazer aquele degradê. Bom, a parte de esfumar a gente já acabou em cima e, como eu falei, a gente vai aplicar o brilho, a parte brilhante agora. Vou usar este daqui com este daqui
E aí, na hora de aplicar o brilho, eu vou aplicar o primer novamente que eu apliquei pela primeira vez. E além disso, eu vou usar um produto que faz com que a sombra fixe mais. Vou aplicar o primer pra vocês verem, que é o mesmo que eu falei pra vocês antes. Que ele é mais cremoso na área que eu quero aplicar o brilho. Então, com o dedo, a gente aplica em cima mesmo. E aí, aperta um pouquinho e só pra fixar. E aí vocês vão ver agora que na hora que a gente aplicar com o pincel, é bom aplicar com o pincel assim chanfradinho, ela vai dar um tom bem mais brilhante e vai ressaltar completamente. E depois com aquele pincel que eu falei, que foi o primeiro que a gente usou com a sombra laranja, a gente vem aqui e faz esse movimento aqui. Bom, e agora pra finalizar a parte de cima, eu vou usar o marrom. Esse marrom é o marrom mais escuro, é basicamente o tom que eu uso pra minha sobrancelha, ele é bem parecido com o tom da raiz do meu cabelo. Vou aplicar um pouquinho, bater, só pra fazer um tom mais escuro aqui. Tá vendo que eu não tô usando um preto, mas eu consigo chegar num olho bem escuro sem usar o preto mesmo. Fazendo esse ir e voltar e descendo pra cá também. A parte de cima acabou, é isso. E eu vou colocar, aplicar agora o delineador pra vocês verem também como que fica. Agora, embaixo, eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu vou fazer. Eu vou usar este tom aqui, que é um vermelho. Aplicar um pouquinho com um pincel que é lápis, assim, ele é bem pontudinho. E embaixo fazer literalmente toda essa área rente aos seus cílios inferiores. Depois eu vim com essa sombra aqui, que é aquele marrom terroso, e fazer a mesma coisa. Seguir esta área aqui embaixo. E aí, para finalizar, eu vou usar a última sombra que eu vou usar é a sombra que foi o marrom que eu falei que é parecido com a raiz do meu cabelo. E só aplicar da mesma forma, bem de leve. Vou iluminar o canto interno com o dedo, dando essa batidinha assim. E pra finalizar, eu vou aplicar um lápis preto, mas também pode usar um lápis branco, bege, rosa, roxo, o que você quiser. Eu gosto do resultado preto, então um pouquinho aqui. E vim com um pincel, que é aquele pincel que eu falei que eu apliquei a sombra brilhante, porque já tem um pouco de brilho, e aí aproveita pra você passar um pouquinho pra baixo também. Descer um pouco. E vem com o pincel lápis pra esfumar. Agora você escolhe cílios postiços, sem cílios postiços, do jeito que você quiser. E foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não conhecem, meu canal no YouTube é youtube.com/JulidaTips. E até o próximo vídeo. Beijo!